Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Instituto Fabiano Pires. Nós estamos na nossa série com a temática As Armadilhas da Pornografia e este é o segundo vídeo de uma série que nós estamos gravando, uma série de mais de uma dezena de vídeos, onde nós vamos tratar desses assuntos muito particulares, inclusive que fazem parte do contexto da vida de todos nós de alguma forma. Se nós não consumimos pornografia hoje, com certeza em algum momento da nossa vida nós podemos de alguma forma ter tido contato com ela. E se não tivemos contato com essa pornografia, melhor ainda. Se já tivemos, é mais um momento de nós estarmos muito mais firmados na ideia de não fazermos esse tipo de consumo, tá bom? Nosso vídeo de hoje vai falar sobre sexualidade, sexo e impulsos sexuais. Então, na verdade, nós vamos fazer aqui algumas definições que vão nos ajudar a construir toda essa perspectiva para que entendamos como é que nós funcionamos e como é que funciona essa ideia da pornografia no dia a dia da vida das pessoas. Bom, primeiro com relação à sexualidade, eu quero dizer para você que eu vou mencionar a sexualidade de duas maneiras. A primeira forma de mencionar a sexualidade é justamente com relação à nossa forma de manifestação de gênero. E aqui eu vou dizer muito claro para vocês, eu estou usando as minhas crenças, eu estou usando os meus valores, e as minhas crenças e valores são baseados na Bíblia Sagrada. Então eu acredito naquilo que a Bíblia diz, porque para mim é como regra de fé, é como prática para a minha história. Então eu acredito piamente naquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que o Senhor Deus fez lá no Éden homem e mulher. Então Deus criou dois gêneros, gênero masculino, gênero feminino. Então esse é o primeiro aspecto pelo qual eu vou falar ao longo desses vídeos com você, tá bom? Aí, de repente, você pode até que está me assistindo discordar disso, porque há outras expressões hoje na nossa sociedade, muitas pessoas defendendo outros tipos de valores. Não tem problema. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que o outro diz. O que eu estou dizendo para você é que dentro da nossa perspectiva de estudo, é assim que nós vamos caminhar até o final. Eu vou estar sempre falando sobre, quando eu falar sobre gênero, eu estou falando de masculino e feminino, estou falando de homem e mulher, e quando eu falar de relacionamento matrimonial, estou falando, evidentemente, de relacionamento sexual saudável, dentro dessa ideia do casamento, tá bom? Em segundo lugar, também eu vou falar sobre sexualidade através da manifestação dos nossos desejos de múltiplas formas, para que nós possamos alcançar o prazer sexual dentro da ideia do casamento. É claro que nós conseguimos também alcançar certo prazer, mesmo que seja momentâneo, fora do casamento, principalmente quando a pessoa é solteira, ou mesmo não como solteira, mas às vezes casada que pula a cerca, mas isso é algo que nós não vamos defender, pelo contrário, nós vamos ajudar as pessoas a entenderem que isso não é o correto, principalmente que pode trazer uma série de consequências. Essas consequências são muito ruins, principalmente porque o preço pago por conta disso é caro demais e acredito eu que não compensa, tá bom? Então, quando nós estivermos aqui sempre falando sobre sexualidade, repito, eu vou falar sobre duas questões. Vou falar sobre a manifestação do gênero masculino e feminino e vou falar sobre as nossas múltiplas manifestações as nossas formas, né, de alcançar prazer, principalmente no âmbito do nosso dia a dia, mais especificamente do casamento. Com relação ao sexo, é justamente sobre isso, né, que nós vamos tocar nesse assunto ao longo de todos os vídeos. Nós vamos falar sobre a conotação sexual com a possibilidade de múltiplas formas, tais como. Então, ao longo do tempo, aqui na construção de cada informação pelos vídeos, eu vou falar de algumas formas que as pessoas têm para tentar achar de alguma forma o seu prazer, manifestando-se de algumas maneiras. Eu tenho a minha defesa, e aí cada um, como eu costumo dizer, cada cabeça uma sentença, mas eu vou tentar trazer para você o máximo de informações corretas possíveis para que você possa tomar a melhor decisão para a sua própria vida e principalmente para o seu cônjuge. Bom, primeiro, o sexo ele deve ser praticado dentro do âmbito que nós consideramos correto, marido e mulher. Mas o sexo muitas vezes também é praticado por pessoas solteiras, e isso na Bíblia Sagrada está dentro de uma categorização chamada porneia, que é prostituição, tá bom? Então eu vou citar aqui, evidentemente, algumas definições, só para que você tenha ideia. Então todo sexo que não é feito dentro do casamento por solteiros é considerado na Bíblia como prostituição. Então prostituição não é apenas o sexo feito com venda do corpo, é todo o sexo que é feito fora do ambiente do casamento entre pessoas solteiras. Também uma pessoa pode praticar sexo com uma outra casada. Aí a Bíblia já traz um outro nome para isso, todo mundo conhece, chama-se adultério, que é o sexo entre uma pessoa casada e uma solteira, ou então duas casadas que não estão se relacionando com o próprio cônjuge, mas com cônjuges de outros cônjuges, tá certo? Também muitas pessoas procuram prazer sexual através da masturbação, que é o que nós chamamos de sexo solitário e egoísta, porque a pessoa procura trazer satisfação só para ela, deixando a outra parte, que nesse caso seria o cônjuge, a ver navios.
Também pode haver a manifestação das práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo, que nós chamamos de homossexualismo, que, querendo ou não, por mais que algumas pessoas não gostem de tocar nesse assunto, mas à luz da Bíblia Sagrada, nós temos aí N situações que nós podemos mencionar, dizendo que o Senhor Deus não aprova esse tipo de relacionamento, homem com homem, mulher com mulher, porque no Éden foi feito macho e fêmea para se unirem, principalmente no âmbito sexual. E aí, né, como eu disse, cada cabeça uma sentença, é assim que eu acredito, porque está na Bíblia Sagrada, ponto final. Também muitas pessoas buscam prazer sexual através do que nós chamamos hoje de menage, que é o sexo coletivo ou grupal. É aquele sexo em que há uma pessoa com duas ou mais de duas pessoas. É um sexo coletivo que pode ser chamado de menage quando são 3 pessoas, como pode ser chamado de sexo grupal ou coletivo quando há mais de 3 pessoas. Também nós temos uma situação, infelizmente, muito ruim, que são aquelas pessoas que gostam de praticar sexo com animais, que nós conhecemos como sexo bestial ou como zoofilia, que inclusive isso hoje é crime, e nós vamos falar sobre isso lá na nossa aulinha de parafilia. Do mesmo jeito, nós temos algumas manifestações de pessoas que querem buscar prazer sexual tendo sexo com crianças, isso também é crime na nossa lei, é chamado de pedofilia, vamos deixar para tocar nesse assunto um pouquinho mais adiante. Então nós temos uma série de maneiras com que as pessoas se manifestam no sentido de tentar buscar prazer sexual. Fabiano, qual que é a maneira que você defende? A maneira que eu defendo é a maneira comum, sexo feito entre marido e mulher dentro de um ambiente saudável do casamento. Depois, em terceiro lugar, nós temos a questão dos impulsos sexuais. O que são os impulsos sexuais? Nada mais é do que o conjunto de comportamentos dirigido ao ato sexual, né? E esses comportamentos são gerados por 3 situações muito específicas. Primeiro os pensamentos, depois os desejos, depois a ação de hormônios. Então, eu vou repetir. O impulso sexual é gerado na nossa vida por 3 situações muito específicas. Pensamentos, você tem que pensar naquilo. Depois, os desejos, então você tem que desejar também aquilo. E automaticamente as ações. E essas ações são muito praticadas através do trabalho que os hormônios fazem no nosso corpo. Talvez você não saiba disso e eu vou mencionar para você, mas tudo que acontece no nosso corpo acontece segundo o trabalho de hormônios. E a nossa sexualidade também é muito manifesta através dos nossos hormônios, inclusive aqui literalmente chamados de hormônios sexuais. Os hormônios sexuais são produzidos, no caso dos homens, pelas gônadas, né? A testosterona é feita ou produzida lá nos testículos e as mulheres têm nos seus ovários a produção de progesterona e também do estrógeno. É mais que evidente que as gônadas fazem parte de um dos nossos sistemas do corpo chamado sistema endócrino, tá bom? Só como curiosidade, os hormônios masculinos são chamados de hormônios andrógenos, os femininos de estrógenos, e aqueles hormônios femininos na época da gravidez são chamados de progestógenos, tá? Isso é só uma curiosidade para você, caso você ouça isso aí, você já sabe. Andrógenos são masculinos e estrógenos são femininos, progestógenos são no momento da gravidez. Esses hormônios são produzidos, evidentemente, já começando na puberdade, e eles, inclusive, dão algumas características da nossa vida que nós chamamos de características secundárias. Então, nos homens, por exemplo, começa a surgir o aparecimento de pelos, vê o desenvolvimento complexo dos órgãos genitais, principalmente pênis e bolsa escrotal com os testículos. Nós temos aí também engrossamento da voz, por isso que nós homens temos uma voz mais grave, porque temos mais testosterona, e também o início da produção dos espermatozoides, que é justamente o nosso gameta que faz a fecundação do óvulo na mulher. Já na mulher, os hormônios que começam a ser produzidos já na puberdade trazem para elas também o surgimento de pelos, o aumento do quadril, desenvolvimento dos seios e, claro, o início do ciclo menstrual para que elas possam estar aptas para engravidar se tiverem relações com o homem que também está apto para gerar filhos, tá certo? Agora, todos esses hormônios vão funcionar principalmente também por duas glândulas, né? São 2 órgãos no nosso corpo muito pequenininhos chamados hipotálamo e hipófise. Eles que dão os comandos para o corpo para que esses hormônios sejam produzidos. Eu não vou entrar no mérito para não confundir ninguém também, porque não é essa a nossa ideia aqui com o nosso vídeo, tá certo? Então, recapitulando, para que nós possamos ter impulso sexual, que também é chamado de libido, né? O desejo sexual, nós precisamos ter primeiro uma mente fértil para que nós pensemos sobre sexo, nós temos que ter desejos focados nesse particular, ou seja, de praticarmos relações sexuais, que ter então a ação de hormônios produzidos pelo corpo para que possam nos dar então esses impulsos para que praticamos o sexo.
Mas que é evidente que eu posso acrescentar aqui uma quarta forma de fazer com que tudo seja muito bom, que é justamente quando há harmonia, entendimento entre o casal, porque aí automaticamente esse relacionamento será muito prazeroso para ambas as partes, porque os dois farão investimentos para satisfazer o outro, né? Os nossos impulsos sexuais podem ser comparados com uma força, né? Ou com uma energia destinada a esse fim, mas que quando não pode ser destinada a esse fim por algum motivo, pode ser canalizada para outras situações, né? Inclusive, não são só os casados que têm essa energia sexual, essa libido, esse desejo, mas os solteiros também têm. Como o solteiro muitas vezes vai tomar a decisão correta de esperar o casamento para ter práticas sexuais, ele pode canalizar essa energia para outras atividades sem nenhum problema, justamente porque essa energia lhe dá a capacidade de execução de outras tarefas. Então pode ser porque a pessoa é solteira, pode ser porque às vezes há alguns impedimentos sérios para a relação marido e mulher, pode ser porque existe alguma intriga entre marido e mulher que não foi resolvida ainda, que está impedindo o sexo. Então nesses momentos a energia sexual pode ser usada para outras atividades sem nenhuma dificuldade, tá bom? Agora, é mais que evidente que nós temos que entender que os nossos impulsos sexuais são normais. Então, até nós temos uma reclamação muito premente quando vamos acompanhar casais de mulheres que dizem que os homens parecem que só têm sexo na cabeça. Mas nós homens, de fato, pensamos mais em sexo mesmo. Mas, na verdade, os impulsos sexuais masculinos são normais. A grande questão é que foge da normalidade quando entra numa situação, por exemplo, de uma pessoa ninfomaníaca, aquela pessoa que vive apenas para praticar sexo, aí já é uma outra situação que nós vamos mencionar mais à frente. Mas caso contrário, os nossos impulsos sexuais são normais e inclusive as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes e jovens, as pessoas solteiras não precisam se preocupar com a ideia de repente estarem tendo impulsos sexuais fora de um período correto, porque não são casados, não tem nada a ver. Isso faz parte do nosso corpo, os hormônios estão trabalhando, nós podemos ter passado por alguns gatilhos que nos fizeram então estar excitados em algum momento, mesmo não sendo casados, isso é muito comum, tá bom? Entretanto, é preciso saber que, no caso, os impulsos sexuais têm que ser muito bem coordenados, para que você não faça alguma coisa que depois você se arrependa e venha de trazer sérios prejuízos futuros. Isso implica que aquilo que você faz quanto à sua sexualidade tem que ter como base, primeiro, o que você sabe sobre o assunto. Por isso que é muito interessante você estudar sobre o assunto. Eu sou um autodefensor de que as pessoas estudem sobre casamento e sobre as nuances do casamento antes de casar. E uma das nuances do casamento é a relação sexual, porque fala sobre a sexualidade, sobre a completude, sobre a entrega, sobre a união de uma só carne entre marido e mulher. E isso tem que ser, com certeza, muito bem estudado para que depois no casamento vocês não sejam pessoas que venham a sofrer desnecessariamente. Segundo, você também vai ter os seus impulsos sexuais ou então a sexualidade sua manifesta através daquilo que você entende como certo e errado. Como eu disse, eu entendo que o consumo da pornografia é errado. Tem outras pessoas com outros valores que acham que o consumo da pornografia é muito certo, e aí cada um toca a sua vida. Mas, como eu disse, talvez você também pode ter essa ideia, para mim é muito normal. Então tá bom, vamos dizer se até o final de todos os vídeos você vai considerar ainda muito normal fazer esse consumo dessa pornografia. Em terceiro lugar, o que você crê pode te dar prazer ou não, né? Então você tem que pensar que as suas práticas sexuais pode te dar prazer, mas pode não dar prazer, ou então esse prazer não vai ser compensativo por conta das situações que você vai viver depois de alcançar esse prazer imediato e momentâneo. Sabedores disso, nós então podemos começar literalmente a entrar nos âmbitos, né, ou nos meandros da pornografia, para que nós comecemos a ponderar algumas coisas muito particulares nesse fim, tá certo? Vem comigo, tem muita coisa boa aqui no Instituto Fabiano Pires. E não esqueça, cadastre-se aí, né, inscreva-se no nosso canal do Instituto, para que você possa receber as notificações de todos os vídeos que nós lançamos, principalmente dessas séries que são muito importantes para o seu crescimento e amadurecimento. Vem comigo!